deprê. O intestino errado da deprê ataca o fígado, ataca o colesterol. Então, na verdade, por que eles não conseguem entender? Que tudo nasce ali no intestino. Que tudo isso vai se resumir em fazer uma boa alimentação. Então, gente, muitas vezes a pessoa apenas tem reumatismo. E aí tu me pergunta, e o reumatismo nasce aonde, Estela? É uma doença autoimune. Nasce aonde o reumatismo? Intestino. É a forma que tu tem, a tua deficiência do complexo B, certo? Que isso é outra coisa que a maioria não para ver, né? Tem gente que foge de uma injeção, por exemplo, né? Mas precisa de um complexo B. Então, gente, as causas são diversas. E frequentemente as pessoas ficam com menos movimento, certo? Elas enrijecem. Mas e daí? Pergunto para você, o reumatismo enrijece? Enrijece. E onde nasceu o reumatismo? No mesmo lugar. Por isso que dá indecisão de tudo isso, né? Dor de cabeça, por quê? Porque as pessoas são intoxicadas, né? A capacidade de concentração e memorização fica totalmente, porque quando o cérebro faz aquela sinapse de mandar que tu tá com dor, tu tá doendo aqui, tu doendo ali, tu inflama ele também. Porque se teu intestino estiver inflamado, teu cérebro também está. Se teu intestino estiver bugado, teu cérebro também está. Certo? Não tem hoje nenhum que venha contra isso. Então, aquelas pessoas que ficam, tipo uma pessoinha que eu conheço bem uma, que fica acelerando o tempo todo, certo? Com certeza o intestino está bugado. E o intestino bugado, o que faz? O cérebro mais manda sinais, tá? Para vocês verem como tudo isso são coisas bem interessantes, né? Porque o que acontece? Quando você entra com um problema gastrointestinal, que é o início de todos esses ciclos de doenças, você vai... Primeira coisa que tu te sente, quando tu te sente estufado, não baixa uma tristeza em vocês? Não baixa uma sensação de cansaço, de desânimo, aquele mal-estar não te dá? Então, automaticamente, o intestino bugado vai fazer o quê? Que vai te levar passinho a passinho para tua depressão. Passinho a passinho para depressão, tá? Então, aí, quando o intestino está assim, além da tristeza, daquela capacidade de impotência, que daí a tristeza, ela traz uma série de sentimentos junto, muito ruim, que vai te dar dor de cabeça, fadiga, ansiedades, aí dói o cotovelo vai doer nos ombros dói o joelho, dói a perna, dói o pé. Jesus, aquilo aí, quando a pessoa que não tem, principalmente os meninos que têm muito menos do que nós, e tu diz assim, eu tô com uma dor no meu pé, dali uma hora ele passa por ti e diz assim, eu tô com uma dor no meu cotovelo. Qual é a reação deles? Achar que tu tá doidinha, que tu tá sendo o quê? Apenas, vamos dizer, querendo chamar atenção, né? Então tem algumas coisas que são muito importantes e que a pessoa precisa dizer que tem, né? Então, outro motivo que eles acharam é a tal de insuficiência mitocondrial, ou seja, lá no núcleo da célula, que deveria
receber o quê? O oxigênio suficiente, que tu produz. Tu já viu algum menino ou menina, não importa, as gurias, até 25, 30 anos se queixar de dor e fibromialgia? É difícil. Então aí existe a outra parte deles que mexe nos hormônios, mexe no mitocôndria, certo? E o mitocôndria é o responsável para a produção e duplicação de células corretas, desde que tenha o alimento correto, a função dela esteja correta. Eu sempre digo que não adianta tu ter um carro que você esteja cuidando deste carro, gasolina, pneu legal, motor legal e a bateria. Se ela não pegar, tu pode morrer fazendo qualquer coisa, não pega. Então, a coenzima Q10 é a bateria das nossas células. Nenhum de nós, depois dos 30, e eu estou sendo generosa, depois dos 25, temos que deixar de tomar coenzima. Só que ela é também uma coisa muito sem vergonha. Ou tu toma junto com a comida que tenha gordura, ou tu toma com um aloe, ou tu toma com ômega 3. Ela precisa de um veículo que carregue ela. É por isso que esses que tem na farmácia não prestam. Porque a maioria dos veículos para carregar coenzima tem sido o quê? Lecitina. Lecitina é soja. E soja vai direto para a tireoide. Eu estou falando coisas para vocês que é importante que vocês entendam como funciona, porque vocês têm pessoas e vocês têm responsabilidade. O produto funciona, gente, mas vocês têm que saber a escolha dele, certo? Então, quando elas dizem, mas lá na farmácia a minha coenzima é mais barata. Sim, a nossa é 100 mg é pura e não tem mistura, não vai te dar isso na tinta, certo? Ah, mas da empresa tal é mais barato. Vai olhar a quantia de coenzima. Então, porque o nosso trabalho é ajudar pessoas a obter melhor saúde e melhor resultado. E a insuficiência mitocondrial, ela tá junto também com o quê? Na nossa maquininha aparece muito a deficiência de quê? B3, além das vitaminas B. Hoje tu vai pegar um monte de gatilho aqui, tá? Por quê? Porque a vitamina D, ela é anti-inflamatória como o ômega. Tu vai dizer, Estela, para tudo tu dá aloe ômega. Sim. Para algumas pessoas eu não dou a vitamina D porque elas estão com ela legal, a gente olha, percebe, né? E se for ao médico, a única coisa que eles estão cuidando atualmente é da D. Embora o índice da D deles é baixíssimo e é muito superior. É que nem a B. A B hoje é de 600 a 800, eles dizem que você está bem. E na verdade, você deveria ter no mínimo 1.200 a 1.600 de vitamina B. Certo? Então, gente, eu posso dizer para vocês assim, e eles vão diminuir para 300. Porque quanto mais diminuir, eu já botei em diversos grupos o vídeo, quanto mais diminuir, mais gente com depressão, mais gente com um monte de problema de saúde. E eles vendem a solução. E eles vendem a solução, aquele antidepressivo, aquele produto que tem lá, certo? Então, Q10, vitamina B e vitamina D, certo? Então, a nossa coenzima Q10, ela foi descoberta
há 66 anos atrás, em 1957. E o cara num congresso falou, poucos deram atenção, um japonês se encantou com a descoberta do outro, pegou e começou a testar a nível coronário. Então a Q10, aprendam hoje, qualquer problema coronário, qualquer problema que a pessoa teve de coração, infarto, isquemia, derrame, a coenzima Q10 entra livremente, certo? É o suplemento que você pode dar sem medo. Então ele estudou pra cá, pra lá, e depois disso foi passando o tempo, e com o passar do tempo foi visto que ela era a bateria das nossas células, e que automaticamente, onde é que a gente mais tem necessidade de energia? Como é que descobre que tu tá morto, gente? Me digam aí, como é que descobre que tu... Quando é que o médico diz que tu tá morto? Hã? Não me digam? Quando morreu? Sim, mas o que acontece no corpo? Acabou a energia, desliga. Hã? Desliga o quê? A energia do corpo, a célula para de trabalhar. Desligando o cérebro, o que acontece? É morte encefálica. Aí não tem mais o que fazer. Porque o coração, eles ainda já arrumaram uma máquina para continuar batendo. Certo? Mas o cérebro não. Então, a coenzima a nível de coração e de cérebro é 1000%. Agora, se o coração e o cérebro ainda estiver funcionando e o teu pulmão parar, o que acontece? Você também morre. Certo? Então, se nós somos formados de 10 trilhões de células, nós precisamos de coenzima para cada uma delas. E o nosso corpo até os 25 produz e pega da carne, das comidas que a gente come. E muitas, por exemplo, as crianças que têm autismo, todas elas têm coenzima no chão. Todas elas têm a B12 no chão. Porque elas já nem estão produzindo. Porque ela usa tudo a nível cerebral e comem extremamente mal, porque elas são muito de não comer as coisas da forma certa. Entendeu? Se elas comem assim, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, que nem dá pra te botar um em cima do outro, tem que ser, certo? Uma bolinha de carne, não come verdura, não come nada, que é da onde se tira também dos verdes, dos folhosos escuros. Tá? Então, gente, a coenzima é extremamente importante para todos nós. E é por isso que a gente fala, né? Que, mas se tu vai ver, todos os produtos da Jean Rosé é importante. Sim! Sabe por quê? Porque nós escolhemos os produtos principais para o bom funcionamento do corpo. A Dai está lá, a gente está sempre cutucando, formulando, ajeitando, buscando, e a gente está sempre procurando. Falta coisa? Falta com certeza, mas tudo sem o seu devido tempo, tá? Então, gente, outro detalhe importante. Então, a suplementação da coenzima Q10 para nós, ela é importante numa fibromialgia, em qualquer coisa. O ser humano está em pé, está vivo, precisa da coenzima, né? O que acontece? Olha só, colesterol. Agora vamos lá no outro raciocínio que eu quero para vocês. Colesterol. Teu colesterol tá alto. Vai lá no médico e ele taca o quê? Estatina ou qualquer uma das tinas. Então, automaticamente, o cara, ele não vai ver por que teu colesterol tá alto. Ele simplesmente tenta tirar o teu colesterol da tua corrente sanguínea. Tirou o colesterol da corrente sanguínea, tirou do cérebro. Vocês acham que o cérebro lá
toda aquela massa encefálica é feita de quê? De gordura. Então, tirou a gordura, tirou o raciocínio, tirou o cansaço, diminuiu as sinapses, diminuiu tudo. Meu amigo, é triste quando a gente começa a falar e tem dias que eu digo, não quero estudar mais, não quero ler mais, não quero ver mais nada disso. Certo? E daí tu vê aqueles velhinhos caminhando assim, ó. Chama ataxia. Eles ficam sem proporção de profundidade. Elas ficam caminhando como se fosse patinho, certo? Por quê? Porque elas não têm mais as sinapses, porque tu vê uma pessoa dessa caminhando, tu chega e conversa com ela, há quanto tempo ela está tomando? Tu vai ver que é 3, 5 anos. 5 anos, essa pessoa, além de estar caminhando desse jeito, ela também já está tomando um remédio para diabetes. Porque uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. E não tem reversão? Tem. Usar suplementação e fazer detox, aprender a comer. Aprender a comer, gente. Nós desaprendemos por causa da mídia. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia manipula com a nossa cabeça do jeito que quer. Quando eu falo pra vocês que eu quase matei minhas filhas dando um danoninho que valia um bifinho, porque pra nós naquela época o que dizia era a melhor coisa do mundo. Hoje tu vai ver o que tem no danoninho. O que vocês estão acostumados ao longo dessa vida? Quantas festinhas de aniversário de um aninho vocês já foram? O que tinha na festinha de um aninho de aniversário? Danoninho, beijinho, mas tinha uma coisa muito pior. Brigadeiro. Cachorrinho quente. Eu ia falar, cachorro quente. Cachorro quente. Então a gente começa muito errado. Por quê? Porque a mídia está ali, levando nós para onde a gente quiser. E uma bobada que nem eu que fico aqui tentando mostrar, às vezes diz, que a Estela é doida da cabeça. Não dá para comer nada que a gente quer, porque nada não sei o quê, porque nada. Mas, gente, realmente até eu às vezes pego uma coisa na mão, olho para aquilo e digo, ai Jesus, como, né? Certo? Porque a gente sabe quando a gente estuda. Então, gente, o que quer dizer reprodução? Coenzima Q10, todo mundo que tomou mais do que 2 injeções de Covid, vocês têm que vender Q10, principalmente se for jovem. Por quê, gente? Porque a injeção tirou a mobilidade do esperma. A injeção deixou o esperma com aquele rabinho que faz assim, que empurra ele para frente, fazendo isso aqui, Ou, pior ainda, derreteu os esperminhas. Então, se vocês querem contribuir para que exista uma nova geração por aí, coenzima Q10 neles, tá? Certo? Porque ela tende para essa parte aqui, porque ela dá energia aos espermas. E aqui está aquilo que eu falei para vocês, se vocês quiserem, entre lá no como é que é? Não é TikTok, é no Instagram, e sigam ele, gente. Então, o Calil fala claramente que a gente precisa de coenzima Q10, que desde que descobriu isso aí foi uma grande ajuda para os pacientes terminais de coronários, certo? Isto, se vocês entrarem lá, vocês vão ver até na revista científica. Então, gente, tudo isso aqui eu já falei. E aí, o que o Lair fala sobre isso, né? Como que resolve? Ou dói aqui, dói ali, dói lá, para nós hoje ele é claro.
só se resolve isso, né? Se você resolver a parte intestinal. Outro grande suplemento de fibromialgia, que não é uma carência nossa só, vamos dizer, no Brasil, ela é uma carência mundial. E, por exemplo, assim, ó, nós quando entramos no inverno aqui, a nossa carência de vitamina D, ela se multiplica por 4. Quando entra no inverno nos Estados Unidos, se multiplica por 6. Aí quando vem o verão dos Estados Unidos, fica em torno de 2, a deficiência. Certo? Porque o sol, querendo ou não, pelo pouco que tu tome, o sol deles é diferente, é muito... ajuda. Mas eu posso dizer para vocês que ajuda nos países onde não temos uma camada de ozônio tão perfurada. E se você olhar o mapa mundial de países, está bem em cima do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o buraco de ozônio, da camada de ozônio. Então, ó, vai pro sol. Então, suplemento, tá? E por que esses 3 estados? Vocês nem sequer sonham. Alguém sabe dizer? Agora tá dando também em Mato Grosso, tá ficando bem maior, mas isso tá crescendo nos últimos 15 anos para ver lá. Aqui já era grande. Os puns e os cocô da vaca. Eu vou mais feito. Do vaca, do boi, certo? Então, a deficiência de vitamina D, ela também é altamente anti-inflamatória. Ela é apelidada da vitamina do sol. Na verdade, ela não é bem uma vitamina, ela é um hormônio. Só que não adianta a gente querer trocar para hormônio, a não ser dentro de um contexto médico, né? Certo? Tá? Então, ela auxilia doenças cardiovasculares, ela ajuda a regular a pressão, embora o magnésio é o número 1 para regular a pressão, certo? Número 2 é o ômega, porque ele fluidifica o sangue, ele deixa o sangue mais fluido, menos grosso, então automaticamente o coração não tem que bombear que nem um louco, trabalhando que nem um louco, ele não aumenta a pressão, tá? Certo? Então, gente, outras coisas importantes que a gente sabe que a vitamina D pode aumentar até 75% o risco, a deficiência até em 75% o risco de depressão. Então, o neguinho vem e diz, está deprimido, eu vou lá na minha maquininha, desço lá nas vitaminas, tá lá, vitamina D em amarelo, em vermelho, certo? Qual é a proporção de vitamina nesse? No nosso, infelizmente, é o que a Anvisa permite. 1.000 por tablete para nossa mão, 2.000 na farmácia, daí prescrição médica 5, 10 ou 50, tá? Olha só, quando as pessoas têm câncer, tu vai olhar as vitaminas delas, estão lá embaixo, a D. E a D, vamos voltar agora, vou dizer uma outra coisa muito importante que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês. Quando a gente vai fazer um exame de sangue no laboratório, que o médico pede, entenda que aquele grau de tanto a tanto, que seria de tanto, é normal a tanto, aqueles índices que estão ali dizendo que é normal de tanto a tanto, é global, é mundial, ou seja, pegaram tudo, todas as pessoas jogaram ali o índice, mais ou menos. Então, não quero falar bem só da minha maquininha, porque tem outras que ali na máquina é individual.
doença. É aquilo que o corpo da pessoa realmente precisa. Tá? Eis as diferenças. Aí o cara vai dizer, mas ele disse que estava tudo normal, né? Certo? Bom, os benefícios do magnésio são imensos, gente. Nós temos... O magnésio está em mais de 360 funções dentro do nosso organismo. Ele participa das nossas funções celulares. Então é excelente para depressão. Ah, Estela, mas quantos magnésio tem? Tem um monte. Tem o L-treonato, que é mais voltado para a memória. Mas se você tiver o dimalato já correto, você tem, vamos dizer, 90% do teu caminho andado. E aí tem um bem baratinho, lá na farmácia, o cloreto, que também serve para diversas funções, porque é magnésio. Só que, no caso, como é que eu vou dizer, o tamanho da molécula não vai para determinados órgãos.